Bem-vindas, todos sejam bem-vindos mais uma vez no nosso curso de Artes no Ensino Médio. Hoje nós estamos na nossa quinta aula. Como eu estou com alguns probleminhas aqui no computador, vamos acompanhar aqui mais no... Eu vou falando aqui a partir do material que eu tenho aqui, né? E não vai ter slide porque meu computador ele está um pouco problemático, mas eu sei que dá para a gente gravar e seguir aqui com conhecimento, porém sem slides. Então, é nossa quinta aula hoje e achei interessante se aprofundar assim nessa questão de se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos tratados ali no ensino médio, né, relacionado às linguagens da arte, separando ali o que é tratado no primeiro, no segundo, no terceiro ano, para que a gente possa abrir mais esse portal aí de conhecimento e saber mais do que se trata, né, em cada fase. Sabemos que o ensino médio, ele é uma etapa da educação básica e ele é composto de 3 anos consecutivos, primeiro, segundo e terceiro, cada qual vai trabalhar questões da arte, né, e para a gente também poder compreender em cada linguagem, né, o que se trata, o que se é trabalhado, para que as coisas fiquem um pouco mais claras, para a gente se aprofundar mais em todas essas questões aí que são relacionadas com a arte no ensino médio. Então, resolvi começar aqui pela linguagem das artes visuais, né? Então, como a gente sabe, o eixo temático ali do primeiro ano, né? São elementos formais e materiais expressivos da linguagem visual, né? São a questão ali relacionada, tudo que envolve a linguagem visual, né? Essas questões assim das diferentes formas das artes visuais, elementos que estão relacionados com essa linguagem, com essa maneira das formas, né? Também fundamentos conceituais e compositivos da linguagem, então também está composto a questão dos fundamentos, né? Que abordam as artes visuais como um todo, e também a história da arte, né? Das artes visuais. Bom, como a gente sabe, né? O ano ali, os anos, né? Cada ano, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, eles são divididos por períodos, né? Períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. E ao longo desse ano, né, dos anos, né, que vão seguindo, né, esses 3 anos, cada período é abordado determinados assuntos. Então, aqui eu não vou falar exatamente qual período que está, mas para que vocês compreendam que cada ano ele é dividido em 4 períodos, né? Então, para a gente compreender também que tudo que eu falar aqui, ele vai ser dividido em períodos, né? Para que a gente compreenda que não é de uma vez que é dado, é ao longo do ano. Então, começando pelas artes visuais ali no primeiro ano, né? Que os objetivos são esses, né? Que são abordados ali nesse primeiro ano, que a criança está saindo ali, acabou de entrar em contato com o ensino médio, já traz a sua bagagem ali com a vivência em arte do ensino fundamental. Então, para ela também é tudo muito novo, né? Porque também a arte também vai ser mostrada, apresentada para esse indivíduo com uma didática diferente do ensino médio.
Então, basicamente, né, o objetivo do ensino dessas artes visuais ali no primeiro ano, durante o decorrer desses períodos, né, é conhecer conceitos relativos à arte e sua função. Compreender esses conceitos, saber qual é a função desses conceitos específicos para a arte visual, para que eles possam aplicar tudo isso nas suas criações e levar tudo isso para o cotidiano deles, né? Para também tomar conhecimento de tudo isso e poder participar ali das atividades de uma maneira mais que, que tenha esse acesso anterior ao conhecimento, para quando haver esses momentos, ele possa ter propriedade ali para participar, para criar, né? Então é esse o intuito. Também refletir sobre questões estéticas, filosóficas, históricas, psicológicas, sociológicas e antropológicas relacionadas às artes visuais. Então, a gente observa aqui que é importante trazer para ancorar nessas atividades ali durante o ano, dividida nesses períodos, né? Questões que tragam para reflexão a questão da estética das artes visuais. Qual é a estética? Como que funciona essa estética? De onde vem isso, né? De que princípio que se parte tudo isso? Compreender mais a fundo a questão, assim, da filosofia, de questões filosóficas que estão relacionadas com as artes visuais, para assim poder suscitar esse questionamento mais filosófico, esse questionamento que indaga mais essas questões do interior, né? Do interior e questões assim que são mais de reflexão, de questionamento, pois a filosofia ela suscita muitos questionamentos. E esse é o intuito, né? O intuito realmente de ancorar o ensino da arte com essas questões filosóficas é realmente questionar questões que são tidas como postas, né, na sociedade, questionar a si mesmo de uma maneira saudável, né, claro. Ou seja, incentivar esse questionamento como algo que é saudável para todos nós como seres humanos. Exercitar essa capacidade de questionar. E a filosofia, ela traz muito isso, o contato com a filosofia, com essas questões filosóficas, ele suscita muitos questionamentos. Questionamentos de crenças, né, que a gente vem sustentando, crenças que muitas vezes não nos faz bem como sociedade e como indivíduos. Então, eu acredito e a gente observa, né, que a filosofia, essas questões filosóficas, né, nas aulas de artes visuais, elas estão mais assim voltadas para essa finalidade, realmente, de suscitar o questionamento, de trazer novas posições, novas visões, novas percepções. Outra questão também importante é refletir sobre questões psicológicas relacionadas a essas artes visuais, né? A essas funções da arte, né? Que questões psicológicas seriam essas, né? O que tem a ver, o que a arte, as artes visuais influenciam e tem ligação com esse campo da psicologia, das questões psicológicas, né? E a gente sabe que a psicologia, ela usa muito a arte como ferramenta.
porque com certeza tem uma ligação profunda ali. É uma linguagem, é um meio de linguagem do inconsciente, né? Do inconsciente trazer para o consciente coisas ali que se tornam mais acessíveis através da arte. Então, a gente observa que a psicologia, ela tem essa ligação com a arte, por a arte ter esse acesso direto ao inconsciente. Vou dar o exemplo aqui das mandalas, que são usadas para sublimação, né? Segundo Freud, a psicanálise. Freud não, Jung, desculpa, tá? O Jung, ele abordou e aprofundou muito nessa questão da mandala, né? Como um mecanismo, uma ferramenta para sublimar questões ali que foram reprimidas, questões que não foram muito bem elaboradas, e ao trabalhar, né, esse desenho, através desses círculos mágicos, né, que são as mandalas, muitas questões ali da psique são sublimadas, são acessadas, e é como se aquela descarga daquela energia fosse desfeita ali com esse simples fato de fazer mandalas, através da sublimação, esse termo que ele usou, né? Então, essas são questões importantes também, como a gente observa aqui, né? De trazer para esse questionamento também essas questões das artes nesse campo da psicologia, do psicológico também. É importante que esses indivíduos tenham essa consciência e o acesso a esse conhecimento também, que o professor possa fazer um uso relacionado a essa questão também desse acesso a esse inconsciente, né, de uma maneira mais ali direta. Também essa questão das questões sociológicas, né, antropológicas, porque a arte ela está relacionada com a cultura, e a cultura ela tem muito disso da antropologia, da sociologia, das questões antropológicas e sociológicas, né, que se referem a essas questões da cultura. Então, tudo isso é importante de apresentar, é importante de selecionar todos esses assuntos para que o desenvolvimento realmente seja algo que possa ser trabalhado ali, né? Esse aprofundamento. Então, quais são os conteúdos, né, que são abordados nisso tudo, né, nessas questões que eu falei, né? Então, a arte, né, como conceito e suas funções, o belo, o feio, o estranho, o singular, o polissêmico e a afetividade na arte. Então, assim, compreender, tá, o que é belo, qual o parâmetro, né? Existe um parâmetro? De onde vem isso, né? O que é belo, o que é feio? Então, essas questões são pontos importantes de se trabalhar no ensino médio, né? Para que possa compreender essas dualidades, essas polaridades que fazem parte do mundo. Então, a arte, como ela tem muito essa ligação com a estética, né? É necessário trazer, claro, de uma maneira ali aprofundada nesse conhecimento, né? Que foge do senso comum, que vai ter ali todo um estudo, né? Compreender um pouco melhor essas questões de belo, feio, de estranho, de singular, né? De polissêmico e de afetividade na arte. Então, são conceitos que são importantes de serem compreendidos para trazer esse aprofundamento. Também técnicas e materiais expressivos nas artes visuais, né? São trabalhados nesse primeiro ano.
importante ser trabalhado dentro de algum período ali do ano, né, ao longo do primeiro ano, que são desenho, gravura, pintura. Desenho é um desenho no geral, né? Desenho livre, desenho também mais ali com técnicas, né? Então, tudo isso aí pode ser explorado bastante. Gravura, gravura ali que são as questões ali mais relacionadas ao visual, né? As fotografias, imagens, pintura e vários tipos de pintura, pintura em tela, guache, pintura coletiva, pintura individual. Então a gente observa que tem essas opções, né, que possam ser exploradas nessas questões das artes visuais. Escultura também é uma opção também que pode ser muito bem explorada e trabalhada nessa área das artes visuais. Arquitetura pode trazer para o conhecimento também algumas questões de arquitetura, compreender a arquitetura do nacional, né? Quais são as influências dessa área da arquitetura no país. Fotografia, que também é uma expressão da arte visual, que é muito importante também e muito atrativa. Tem as suas técnicas ali, tem todo o seu estudo, né, mais específico. E também é uma área que se pode ser muito bem aprofundada e trabalhada. Cinema também é uma modalidade e outras tipologias de materialidades artísticas. Também trazer para esse conhecimento, né, qual o campo de atuação nas artes visuais. Então, é importante também relacionar tudo isso que eu falei e trazer tudo isso para essa realidade, né, do ensino da arte visual ali durante o ano, dentro de algum desses 4 períodos, né? Então, a gente vê que é bastante coisa, né? O ano, ele tem 365 dias, então é bastante, tem muito tempo para se trabalhar e se aprofundar bastante em todas essas questões aí, que a gente observa que é muito vasto, né? Todo essa área. Então, com certeza não vai faltar coisa para se trabalhar, né? Também, para se incluir aí dentro destes 4 períodos aí do ano, no primeiro ano, né? Estamos apenas no primeiro ano e estamos aqui focados na arte visual, tá? Só recapitulando. Vamos falar linguagem por linguagem. Eu estou agora na linguagem da arte visual e falando sobre o primeiro ano, tá? Também, o intuito é perceber as diversas formas de visualidades historicamente construídas no princípio da história humana. Trazer também essa contextualização relacionada à história, trazer essa percepção, que é importante, como a gente viu, sempre contextualizar a arte para que possa ter esse conhecimento mais alicerçado em outras áreas do conhecimento também. Pesquisar a diversidade cultural de tempos históricos distantes temporalmente da realidade atual, como fundadora da civilização, e analisar a estética da arte africana em consonância com a arte egípcia. Então, a gente observa aqui que também é importante, né, nesse primeiro ano, trazer essa questão do estudo
desses povos mais antigos que utilizaram a arte como esse veículo de expressão, que são povos ali lá do princípio, né, da história da humanidade. São esses povos primitivos. Então, perceber como que se deu a construção dessas artes, de que maneira elas eram utilizadas e para qual finalidade. Então, isso é importante também abordar no primeiro ano, durante o primeiro ano ali, né, nessa área, nessa linguagem das artes visuais. E também aqui de uma maneira mais focada, assim, trazer também para o conhecimento essa relação também da estética da arte africana, né? E juntamente com essa arte egípcia, como a gente sabe, nós aqui como país do Brasil, temos muita influência da cultura africana, de matrizes africanas, né? Tanto na religião, né, que são religiões de matrizes africana, e no geral também, não só na religião, essa cultura tem muita influência, porque foram povos que vieram, né, para o Brasil e também deixaram aqui o legado, né, cultural. Então, é importante que a gente trabalhe essa questão de compreender, assim, a estética dessa arte no primeiro ano, dentro desses 4 períodos, a estética dessa arte africana com a arte egípcia. Então, isso é importante ser compreendido também. E como eu falei aqui, compreender os conteúdos básicos seria compreender, né, as artes visuais, desde a pré-história, quais são esses povos, por que utilizavam a arte como veículo de expressão, qual era a intenção, de que maneira que faziam, quais instrumentos que usavam, onde faziam, como eram essas linguagens. Na pré-história, na antiguidade, na Mesopotâmia, que são essas civilizações mais antigas, no Egito, na Grécia, Roma e arte africana. Então, tudo isso é para trazer essa contextualização nesse período mundial, partindo mais desse estudo dessas civilizações antigas. Então, a gente está no primeiro ano, então é necessário que nesse primeiro ano seja o ponto de partida para iniciar a introdução, assim, dessa linguagem das artes visuais relacionadas a essas civilizações mais antigas, para se aprofundar, né? Veio ali do ensino fundamental e agora no ensino médio vai se aprofundar de uma maneira mais refinada, compreender quais são esses povos, qual a diferença entre eles, o que eles usavam, de que maneira eles se expressavam, com qual finalidade. Então, todas essas são questões importantes de serem trabalhadas ao longo desse ano, desse primeiro ano, dessa etapa do ensino fundamental. Também, apreciar trabalhos artísticos visuais como produções com códigos próprios, que precisam ser aprendidos e compreendidos para a promoção mais competente da leitura de imagens do mundo, desenvolver a criticidade mediante leituras de imagens. Então, aqui um ponto muito importante é que, através da apreciação desses trabalhos de artes visuais, desse contato com as artes visuais, através da pesquisa, através ali das criações, dos estudos, dos diálogos, das aulas como um todo, de apresentar esses conteúdos, né? Desde essas civilizações antigas e tudo que está sendo abordado ali nesse primeiro ano, é importante que o aluno, né, que o professor como mediador, esses trabalhos apreciados, né, relacionados às artes, eles sejam meios de compreensão desses códigos que estão relacionados a códigos próprios das artes visuais, né,
que são mais, assim, basicamente a regra, tudo que está relacionado ali a essas expressões de artes visuais, que são os códigos dessa própria linguagem, né? Então, é importante que sejam aprendidos esses códigos, que o professor, como mediador, ele traga para o conhecimento desses alunos quais são esses códigos, de que maneira, para que o aluno possa compreender todos esses códigos, né, no intuito de ampliar esse conhecimento e também com a intenção deles poderem fazerem uma releitura, uma leitura e uma compreensão do mundo, de uma linguagem e de um lugar que tenha mais assim qualificação, que seja mais competente a partir do momento que esses códigos são ensinados assim, passados de uma maneira ali pautada nesses conhecimentos dessas linguagens. E também a intenção também de trazer para o contato desses alunos o contato com esses códigos é também desenvolver a criticidade, pois a partir do momento que se sabe, se tem conhecimento desses códigos pessoais de cada arte ali, naturalmente essas leituras e essas releituras serão muito mais assim críticas, claro, baseadas na construção, né? Baseadas no conhecimento, porque eles vão ter essa base. Eles vão ter essa base dos códigos relacionados à linguagem da arte visual. Então, esses conteúdos básicos, né, são os elementos básicos da linguagem visual: ponto, linha, forma, textura, cor, elementos da linguagem visual 1 e 2, dimensão, plano, perspectiva, escala, direção, ritmo, movimento e fundamentos da composição visual. Então, esses são basicamente códigos, né? Que são essas questões mais aprofundadas, né? Então, a partir do momento que traz para a consciência desses alunos, né, de uma maneira assim mais aprofundada tudo isso, com certeza a leitura de mundo deles vai ser mais crítica, porque está ancorada aqui nesses conhecimentos, né, que não é uma leitura ali do senso comum. Então, a partir do momento que entra em contato com o conhecimento, vai haver essa libertação, ou seja, vai se possibilitar a visão do mundo e tanto dessas próprias artes de uma maneira mais crítica, através do contato com todas esses códigos próprios das artes visuais que eu acabei de falar aqui. Também é importante que os alunos, ao longo desse primeiro ano, né, em algum período, seja trabalhada essa questão de conhecer a produção artístico-visual da Idade Média, compreender a produção das artes visuais em seu contexto histórico-social, promover discussões atuais sobre a influência das religiões nas produções artísticas, respeitando-as em suas diversidades. Então, a gente compreendeu que ao longo desse primeiro ano ali, introduzir primeiro essa questão das artes nessas filosofias, nessas sociedades antigas, nessas civilizações antigas, para que possa ter esse acompanhamento a nível contextualizado, né? Tá, como que foi então a arte na sociedade, nas civilizações antigas? E a partir disso apresentar, aprofundar ali nas questões filosóficas, né? No intuito de suscitar esses questionamentos,
aprofundar ali na questão dos códigos próprios dessas artes, de toda a arte ali que está sendo abordada, no intuito de desenvolver mais a criticidade para a leitura do mundo e das questões que envolvem a arte como um todo, né? E também seguir esse raciocínio a nível histórico, de compreender também como que foi ali as produções artísticos visuais da Idade Média, por exemplo. Então, já foi ali das civilizações antigas e agora já acompanhou ali ao curso da história, né, para a Idade Média. Quais são esses artistas influentes? Como que era a arte ali desde a Europa até a África? Então, são coisas que têm que ser apresentadas para que se possa trazer essa base e esse conhecimento da história da arte também em todo o planeta. Compreendendo aqui que não se limita apenas ao estilo europeu, por exemplo. Então, a Europa, né? Então, compreender também outras civilizações, né? E também, como a gente tem bastante influência, né? De outras culturas também, de outros países, compreender também o quanto elas têm influência, né? Tiveram influência e se aprofundar também como que foi as produções nesses países, né? E também relacionar com essa questão discutir, né? Sobre a influência que a religião teve e ainda tem, né? Nas produções artísticas, né? Principalmente nessa época, que foi a época ali da Idade Média, que essa questão da religião era muito presente, e compreender o quanto que a religião influenciou, de que forma também que influenciou em cada lugar, né? Porque em cada local, em cada país, em cada povo teve uma influência diferenciada. Então, é importante que traga para essa compreensão também quais são os estilos dessas artes, quais eram esses povos, né, dessa época aí, como que eles utilizavam as artes visuais para comunicar com o mundo, de que maneira. Então, a gente compreende que os conteúdos básicos relacionados a esse tema que eu falei é apresentar a questão ali da arte cristã, porque a arte, ela também teve muita influência do cristianismo, né? Então, apresentar essa questão da arte cristã, arte bizantina, arte hindu, que já é também uma outra área do planeta, né? Não fixando ali apenas em uma área, né? Para que se haja essa compreensão global da arte. Arte islâmica, arte românica e arte gótica. Então, essa época foi uma época de intensas manifestações artísticas e com grande influência das religiões. Então, ao longo desse primeiro ano do ensino médio, é importante apresentar todos esses conteúdos aqui para que se possa aprofundar muito mais nessas questões que são de extrema importância, pois nós temos arte dentro de nós, né? É intrínseco a todos nós essa questão. Então, é importante apresentar tudo isso para que possa auxiliar aí na caminhada desses estudantes. Então, a gente falou agora sobre as artes visuais ali focada no primeiro ano, e agora a gente vai passar para o segundo ano.
Então, todas essas questões são pontos que têm que ser trabalhados na arte visual no primeiro ano. Então, vamos compreender o que seria trabalhar as artes visuais no segundo ano, né? Bom, então, os eixos temáticos do segundo ano é como do primeiro, né? Que é elementos formais e materiais expressivos da linguagem visual, fundamentos conceituais e compositivos da linguagem visual, história das artes visuais. Esses são os eixos, né, ali do segundo ano, né? E como o primeiro, ele vai ser dividido em períodos, né? E dentro deste segundo ano é necessário, né, como objetivo de aprendizagem, que se apresente nesse segundo ano do ensino médio, na linguagem da arte visual, né, questões que auxiliem, né, que o estudante a perceber as diferenças de estilos em diferentes períodos da arte na Idade Moderna. Contextualizar as questões de ordem estética, filosófica, social, histórica e econômica dos períodos estudados. Perceber aspectos fundamentais da composição visual nas produções artísticas dos períodos estudados, né? Fruir a partir do contato com as obras estudadas e desenvolver experimentações artísticas em espaços tridimensionais. E os conteúdos que serão trabalhados seriam o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, técnicas artísticas relacionadas à pintura, gravura, escultura, arquitetura. Então, aqui a gente percebe que vai estar focado mais ali na arte moderna, trazer essa questão também da contextualização da filosofia, sociologia, história, e também com a economia, relacionar a arte com tudo isso, né? E compreender como que foi a influência da arte nesses períodos no qual essas artes aqui estavam em alta. E também, a partir de todos esses estudos, trazer essa introdução através da fruição, né? Da fruição, da sensibilidade, em todos essas áreas que foram ali estudadas. Outra questão importante de se trabalhar no segundo ano seria compreender as transformações estéticas, sociais e históricas representadas nas concepções formais de linguagem da arte, produzidas em diferentes contextos, realizar a leitura de imagem, observando aspectos da linguagem visual, descritivos e subjetivos, criar trabalhos na técnica da fotografia e filmes de curta-metragem com o uso de tecnologias móveis, né, como celular, câmera digital. Então, os conteúdos que são trabalhados dentro dessa modalidade seriam neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo, pós-impressionismo, fotografia, cinema e arte nouveau. Então, a gente observa que aqui já foi mais para a prática, né? A partir desses estudos, elaborar filmes, elaborar questões ali que possa já ir direto para a prática, né? E também trazer o contato com essas artes nesses diferentes contextos. Outra questão importante de se trabalhar no segundo ano seria investigar as mudanças na arte, especialmente as surgidas a partir de rupturas formais de imagem e do suporte. Observar também essa questão ali do identificar, né, características estruturais e estéticas das vanguardas europeias, observar o quanto que tem de influência da Europa, né? Bem como o seu papel na renovação da arte. Então, é importante trazer tudo isso para o conhecimento desses estudantes. Também exercitar a prática artística com materiais plásticos convencionais, não convencionais, tecnológicos, observando as técnicas utilizadas pelos movimentos da arte estudados e refletir e contextualizar a arte dentro de processos de transformação da sociedade contemporânea. Então, aqui a gente observa como ponto-chave no segundo ano, já trazer, assim, já
focar mais. Qual foi, então, a influência em especial dessas artes da Europa, né? Em todo esse campo. Então, a partir também do contato com essas vanguardas europeias, que é o cubismo, o fauvismo, o futurismo, expressionismo, surrealismo, e todos os artistas que estão envolvidos com essas vanguardas, né? Dadaísmo, arte abstrata, suprematismo, neoplasticismo, Bauhaus, construtivismo e arte cinética. Então, a gente compreende que é bastante conteúdo para se aprofundar. Então, tudo isso com certeza vai trazer uma base muito significativa em arte aqui dentro do segundo ano, né? Nessa área das artes visuais. Também pesquisar os movimentos da arte, suas diversas propostas estéticas, explorar as possibilidades de criação artística, experimentando instrumentos convencionais e tecnológicos, perceber as mudanças e os novos campos na arte a partir das tecnologias, criar e explorar recursos tecnológicos e observando aplicações práticas no cotidiano, ampliar o repertório imagético e estético a partir de diversas formas de representação artística e experienciar técnicas e materiais, instrumentos, procedimentos visuais e audiovisuais para o desenvolvimento. E aí tudo isso está relacionado ali, de trazer o contato também com essas artes relacionadas a isso, né, como o expressionismo, o pop art, a arte conceitual, o vídeo arte, minimalismo, hiperrealismo, arte digital, ou seja, aprofundar realmente, né, nessas linguagens aqui que você vê que foca mais nessas linguagens da arte visual aí no segundo ano, né? Então, com certeza é um tema muito interessante. Também, durante esse segundo ano, é importante desenvolver trabalhos tanto coletivos como individuais, né? Fotomontagens, fotocolagens, performances, slides, animações e outras possibilidades produtivas, né, dentro desses recursos. Também abordar as diversas formas de diálogo existentes entre a arte e política no século XX. Mais uma vez, articular todo esse diálogo da arte com o contexto, com a política, né, para que possa também ter essa compreensão maior dessa função da arte como veículo de expressão. E no objetivo também de trazer essas intervenções e o contato com a arte contemporânea. Então, a gente observa que o segundo ano ele fecha ali, basicamente no contato ali, desde o contato ali da Idade Média até, e as artes da Idade Média, até a arte contemporânea. E agora é notado que o aluno com certeza já vai ter uma base bem boa, né? Para ir para o terceiro ano. E isso só nas artes visuais. Então, o que seria, então, o terceiro ano com as artes visuais, né? Então, o terceiro ano, ele também vai passar por aqueles eixos ali, né? Do eixo da linguagem visual, né? Nessa área, né? Da arte visual. Fundamentando com os conceitos, né? Que compõem essa linguagem visual e a história da arte visual. Então, no terceiro ano ali, ao longo do terceiro ano, ao longo desses períodos que estão associados ao terceiro ano, é importante, né, trabalhar essas seguintes questões para que esse estudo se refine e a gente observa que é uma continuidade, né? Primeiro ano foi lá a história das civilizações antigas,
Segundo já foi ali na Idade Média, terminou com a arte contemporânea, e agora vamos ver o terceiro. Ampliar repertórios pessoais de fundamentos de leitura de imagem a partir dos diferentes níveis existentes. Exercitar a leitura visual competente, evidenciando seus fundamentos e promover a formação de leitores visuais mais conscientes. Então, aqui tá muito ligada à questão de exercitar a leitura, o contato com essas artes, né? Como foi exercitado ao longo dos primeiros anos, primeiro e segundo, aqui o aluno com certeza vai ter mais domínio nessas leituras, né? Como fala, leituras mais conscientes. Então, os conteúdos básicos que irão promover tudo isso, né? Seria a análise de uma obra de arte, aspectos estéticos, processos criativos de produção artística, leitura de imagens, níveis de leitura de imagem, tanto sensorial, afetivo e cognitivo. A gente observa aqui que já há uma ampliação nessas maneiras de leitura, né? Dimensões do objetivo artístico, né? Tanto desde a dimensão histórica, cultural, e também da dimensão material e formal. Então, compreender essas dimensões. Tipologia de leitura visual, compreender tudo isso, né? Esses tipos e maneiras de ler, né? Que é a narrativa, a semiótica, a iconográfica, a iconológica, a formal e sociológica. Então, a gente observa aqui que já entrou nessa questão mais técnica da teoria, do aprofundamento, nessa área do terceiro ano, para que possa ter uma base já solidificada nessa área das artes visuais. Também, para se trabalhar ao longo do terceiro ano, nessa linguagem da arte visual, seria verificar produções histórico-artísticas visuais, né, do Brasil, respeitar a formação da cultura brasileira, suas heranças, suas questões culturais, né, conhecer ali, como objetivo de conteúdos básicos, né, a arte pré-colonial, né, que está relacionada com o Brasil. No Maranhão também tem muita influência disso, né, artes indígenas no Brasil, no Maranhão, arte afro-brasileira, barroca no Brasil e arte sacral. Então, a gente observa que foi afunilando, né? Foi do macro lá da antiguidade e agora já está mais contextualizada para a nossa realidade, no terceiro ano. Compreender mais como foi o processo dessas artes visuais no Brasil. E também conhecer e vivenciar espaços artísticos, né? No intuito de ter esse contato, de compreender também a questão dessas artes relacionadas à arquitetura, a influência dessas artes também como patrimônio, né, nacional, como preservar também todo esse patrimônio, né, como uma maneira de educação patrimonial. Então, trazer toda essa consciência nesse terceiro ano, né? Também compreender, né, como objetivo a arte moderna contemporânea no Brasil, no Maranhão, né, os artistas no Maranhão e nos outros estados também, claro, né, em todos os estados aí que são referentes, né, vai depender de onde que está se trabalhando, se aprofundar em cada estado, né. Também compreender a arte popular, né, nos estados e as artes locais. Então, a gente observa que agora está afunilando, né? Já foi para o nacional e agora já está para o local. Então, basicamente seria isso, né? As artes visuais, do primeiro ao terceiro ano. Então, a gente observa que é um conteúdo muito bem aprofundado. Com certeza, dá para ter uma base muito boa, né? E agora vamos para a música. Então, a música, no primeiro ano ali, a música também. Quais são os eixos, né, a serem trabalhados nessa linguagem? Então, seria
elementos formais da linguagem da música, né? Fundamentos compositivos da linguagem da música, movimentos, períodos e compositores. Então, basicamente, o estudo, o ensino dessa música, de introdução, vai ser separado também de primeiro, segundo, terceiro ano, né? E o primeiro ano, basicamente, vai ser também dividido nesses 4 eixos, né? Que tem a ver com a compreensão da música, apreciar, né? Trazer o contato com essa linguagem da música, com a sua função, com os elementos formais da linguagem da música, ritmo, melodia, corpo, movimento, para que possa ter esse aprofundamento em todas essas questões, né? Para que possa ter uma base, assim como nas artes visuais. Também compreender a música como uma linguagem, né? Dominar toda essa linguagem, desde as questões sonoras, materiais, práticas, composições. Então, essa já é a parte mais prática da música, que vai ser desenvolvida ao longo do primeiro ano, né? E vai apresentar os objetivos, né, de toda essa questão musical, apresentar sistemas de linguagem da música, atributos do som, música ocidental, na antiguidade. Então, a gente observa aqui também que, assim como vai ver ali a questão desde a antiguidade, né? E se aprofundar, com certeza, né, na música e nessa área, que também vai ter ali toda a sua contextualização, assim como as artes visuais. Compreender também a influência dessa música, né, desses ritmos e melodias na pré-história. Então, ao longo desse primeiro ano, vai dialogar com essas questões da linguagem da música, da criação da música, vai passar também ali por essa noção da música na antiguidade, na música da pré-história, questões interativas que envolvem jogos musicais, para que possa interagir de forma mais dinâmica com essa linguagem. Também vai ter o reconhecimento e o contato ali da voz, audição, criação, percepção auditiva, rítmico, ou seja, todas essas questões mais básicas devem ser trabalhadas ao longo do primeiro ano. E também finalizar com essa questão de possibilitar que esse indivíduo possa se expressar musicamente, né? Compreender, identificar todas essas questões que compõem a linguagem da música, né? E ter essa contextualização mais, assim, global. O que está relacionado ao costume da música no conteúdo ali do Brasil, né? A música indígena, por exemplo, também relacionar e trazer para o conhecimento a questão da música africana também, apreciar todas essas músicas no intuito de desenvolver o ouvido crítico, desenvolver o ritmo, desenvolver todas essas questões que estão relacionadas com a música. Então, a gente observa que esse primeiro ano também já traz essa base extremamente boa para a música, né? Para essa linguagem. E o segundo ano, ele traz muito também essa questão já de trazer o contato com a produção, né? De produzir, de compreender como que a música condiciona, influencia na vida humana, né? De poder valorizar também a música como esse patrimônio cultural, e aí, juntamente com isso, compreender a música no período barroco, no período ali relacionado a cada estado que essa criança vive, articular também toda essa vivência com a música, essa fruição com a música, ao conhecimento do repertório do próprio indivíduo, ou seja, com as músicas que ele conhece ali
no âmbito da sua comunidade, no âmbito do seu estado. Então, isso é muito importante ser trabalhado no segundo ano. Também compreender os valores expressivos que trazem toda essa música, né? Tanto da questão local, como da questão também mais ampla. Para que possa ter esse contato aí com o diferente, né? Desde o micro para o macro. Compreender também como que funciona essa música mais clássica, para ampliar mais também os gêneros, né? Para serem trabalhados. Compreender também essa questão muito importante no segundo ano, trabalhar a música na influência cultural, na influência ali do folclore, por exemplo. Como que são essas manifestações musicais relacionadas à cultura, né? A essa expressão da cultura ali local, também da cultura do Brasil como um todo, né? Compreender a partir disso a história da música brasileira, né? E também da música folclórica local do estado. Então, isso é muito importante. E também compreender as estruturas que essa música tem de acordo com cada sociedade que ela está inserida, né? No intuito de trabalhar todas essas questões que estão mais ligadas ali à técnica, né? Ritmo, harmonia, melodia, fundamentos de toda essa questão da música. Então, tudo isso é muito importante de se aprofundar no segundo ano para que possa ir adquirindo base nessa área da educação da linguagem da música, né? Também compreender os elementos que estruturam e organizam a música, né, no espaço-tempo. E saber apreciar a música, né? Desde a escala modal até a música de vanguarda. Então, essa é uma questão muito importante para fechar esse segundo ano com essa base aí de extrema conteúdo positivo aí, que vai trazer muito conhecimento. Bom, também no terceiro ano é importante propor e produzir formas de compartilhar, né? No terceiro ano também são os mesmos elementos ali, né? Os eixos, né, da música a serem trabalhados são da linguagem, né, dos fundamentos da música, relacionados ali com os compositores. Então, o terceiro ano, ele já vai aprofundar mais, né, para fechar todo esse estudo, né? Então, ele propõe o terceiro ano ali mais questão da interação, da socialização, né? De conhecer as possibilidades da leitura dessa música, através de conhecer esses conteúdos, né? Das escalas, olha que a gente já vê que já está mais aprofundado, né? Performance musical, improvisação, também através dessas análises críticas, né? Dessas composições musicais, trazer o reconhecimento dessas músicas e as consequências dela no meio sociocultural. Então, isso também é muito importante de fechar tudo isso com essa consciência, assim, compreender as escalas mais exóticas, as músicas contemporâneas, a música eletrônica também, é importante apresentar diversos gêneros, né? E também trazer essa noção da composição musical. Então, o terceiro ano a gente observa que já está mais aprofundado na linguagem da música, né? Também traz essa questão de mobilizar essa linguagem também ancorada com esse universo digital, né? Para poder expandir formas de produção de sentidos, né? Compreender, assim, a partir disso, né? Questão da harmonização, reharmonização, música contemporânea, música com as mídias. Então, o terceiro ano, ele é bem amplo, assim, e bem aprofundado em todas essas questões. E também, para fechar aqui, né, o terceiro ano, ele vai trabalhar muito com essa questão da apropriação
de se apropriar esteticamente, né, dessas tecnologias como modo de apreciar, né, de auxiliar nessa apreciação dessa linguagem. E assim produzir, registrar, compartilhar práticas e repertórios musicais. Então, a partir de tudo isso, né, poder ali exercitar o compartilhamento com todo esse repertório, porque foi trabalhado ali todo o gosto musical, desde a antiguidade até a atualidade. Então, com certeza, o aluno já está com bastante base para poder, com certeza, desfrutar desse compartilhamento, né? Então, também trazer o contato... Eu quero um pouco de suco. E aí, para a gente compreender, né, finalizar, o aluno já vai estar preparado para ter esse contato, de socializar. Então, porque vai ter contato com a música brasileira, com a música nacional, com a música local. Vai ter noção dos ritmos que são usados ali, tanto local, para que possa ter essa socialização mais consciente. E vai ter a produção também nessa área da música, né? E também experiências de produção musical, tanto de gravação, que foram envolvidas aí ao longo desse ano, né? Como também da divulgação, que foi no contato aí, nessa troca com esse meio da música. Então, a gente observa que falamos da arte visual, como que é desenvolvida essa linguagem ali do primeiro ao terceiro ano, e da música, e a gente observa o quanto que é bem amplo todo esse ensinamento nessas duas linguagens, e o quanto que dá para ter uma base muito boa a partir de todo esse estudo. Agradeço a presença, na próxima aula a gente vai focar nas outras linguagens e a gente se vê. Obrigada.